Quando o holofote se vira para você. Quando você de fato se coloca na arena, se coloca na cena. Quando o lugar que você tá impacta uma multidão de pessoas. O que acontece com você? Aqui não é sobre estar no palco, mas sim quem você se torna para merecer estar aqui. Aquilo que você rompe internamente. O colete que você carrega à prova de balas, porque você vai tomar balas. Aqui é sobre causa. É sobre se colocar para levar a sua mensagem para o mundo verdadeiramente. Se posicionar na arena nunca foi sobre o seu ego. É sobre a sua alma. E é por isso que ela vem no programa de hoje. Beautiful and radiant. We will always be more than just human. We are powerful, glorious and innocent. Always, always. Adriana Coutinho, que bom que você está aqui. A boss da internet. Mas antes de você falar por que é boss, da onde que começou isso, qual foi o seu primeiro all-in? Seu primeirão, lá de trás. Cara, eu sou uma sobrevivente. Eu acho que o meu primeiro all-in foi sobreviver. Nasci no Capão Redondo, salve, Racionais. Pois é, com essa loirice toda, com todos os meus privilégios, mas nasci numa família, numa extrema pobreza, com necessidades básicas, né, de alimentação, educação. Então eu vivi o Capão intensamente numa época que era a criminalidade super, né, incontrolável. E eu, desde muito nova, eu sempre fui muito positiva, sempre vibrei muito alto e entendi que aquilo era uma passagem para mim e que eu tinha que aproveitar aquela passagem da melhor forma possível, agregando na vida das minhas amigas, entendendo o meu lugar de fala, todos os meus privilégios, né, por ser branca e ser a única de uma escola pública inteira, e poder acolher as pessoas e ser acolhida, né? Eu me permiti viver a infância e a adolescência no Capão Redondo. Então, sobreviver sem me corromper, né? Porque é uma menina num lugar extremamente agressivo, violento, a chance de se corromper é muito grande, né? Se envolver com criminalidade, com coisas não lícitas. Mas conforme eu fui crescendo, eu entendi o meu lugar no mundo, eu sabia que eu poderia fazer a diferença. Então, muito cedo eu comecei a trabalhar, com 13 anos de idade, numa época que se registrava, Dani, se registrava uma criança de 13 anos. E desde então eu nunca parei de trabalhar, nunca tirei férias. Então, o meu all-in mesmo eu dedico à sobrevivência, sabe? De uma forma íntegra. A maior parte das pessoas sonha, eu não sei se você está aí assistindo, se você tem um sonho, um grande sonho. E eu comecei hoje falando sobre posicionamento, que é algo que você ensina, que é algo que você tá na internet, é a boss da internet, que tá faturando muito dinheiro, ajudando a galera a fazer a mesma coisa. Só que antes disso acontecer, a garota que sai do Capão e se torna a boss, tem um processo de transição de identidade violento. Sim. Tá. Qual foi a principal estratégia que você utilizou
para chegar onde você chegou. Estratégia. Vou Não falar. conta o lado bonito da história. Não, o vou- bastidor. Vou falar sobre estratégia. Você comentou que quem nasce pobre, né, tem a ideia de que não vai mudar, que está condenado àquele destino. Na verdade, Dani, é ensinado pra gente que nasce na periferia que é feio ter dinheiro, sabe? Até lá no próprio bairro, tal, se aparece alguém com um tênis melhor ou de carro, entre nós fala, tá ficando metido, né? Porque isso é ensinado. E também é ensinado que para você ter alguma coisa, você precisa sofrer para ter. Eu intuitivamente nunca acreditei nisso. Eu sempre soube que eu não pertencia àquilo que estava acontecendo comigo, que eu não merecia, né? Que eu merecia uma vida abundante, que eu queria que meus amigos também vivessem a abundância, sabe? A estratégia que eu utilizei, Dani, para sair muito cedo dessa pobreza extrema, é uma estratégia tão óbvia e que deveria ser utilizada por todas as pessoas, ricos, pobres, a de me comunicar bem. Eu me destaquei desde muito nova por ler. Eu aprendi a ler aos 3 anos de idade, fui viciada assim, em leitura, e eu entendi que 2 coisas me fariam destacar. A comunicação e o sorriso. Ninguém é capaz de negar um sorriso. Então, Automático, você já sorriu, é eu já fiquei com vontade de automático. sorrir aqui também. Então eu usei isso como uma proteção, como uma armadura para ser ouvida. Então, se eu tinha um problema na escola, eu ia até a diretoria com um sorriso. Não tinha como ela não me ouvir, né? E sempre estudei muito, li muito, porque eu entendi muito cedo que a educação me tiraria daquela situação de extrema pobreza. Não tive condições de fazer faculdade pós-término de colégio, né, de 2º grau. Demorei, fui fazer faculdade aos 30 anos de idade, mas eu sempre fui muito culta, eu sempre fui muito intelectual e os meus amigos eram os mais velhos. Então eu posso te afirmar que o sorriso me abriu muitas portas e a forma de me comunicar, a forma de olhar no olho e de mostrar, estou presente aqui, eu estou te ouvindo. Isso fez toda a diferença para mim. Enquanto você fala, eu tô aqui falando com você, eu falei uma coisa pra ela aqui de bastidor, que é bem bastidor, não vou falar pra vocês, é um segredinho, mas aqui entre nós é uma potência. É uma potência. Aqui ela tá contagiando todo mundo e vai chegar esse contágio aí também. Então olha só, sorriso e conexão. Isso já foi falado aqui no programa, sim ou não? Sim. Sorriso e conexão. Olhar nos olhos, conectar com a alma. Então aqui a gente tá falando de posicionamento, de sorriso, de comunicação, de conexão. E outra coisa que você traz muito é personalidade, autenticidade e verdade. Porque aqui você já chegou e já falou, não, eu sempre estive no lugar certo da história, com muito orgulho, sem esconder os seus ideais. Isso é muito foda. E as pessoas hoje têm muito medo de se posicionar. Enquanto você vai falando, você vai respondendo aqui, você está dando aula. Você está dando aula. Então eu quero que você dê uma aula para quem está aqui. Só que não é só uma aula, porque aí já é a sua zona de conforto. Eu quero que você diga qual foi o primeiro insight que você teve quando você descobriu que você poderia se tornar a boss. Vou explicar para vocês. Eu nasci empreendedora. Eu fui CLT aos 13 anos, mas eu sempre tive muita vontade de empreender. Então eu tive drogaria, eu tive loja de bijuteria, e aí eu tive um restaurante. Um restaurante sem saber cozinhar, sim, porque eu sou muito ousada, né? Eu não tenho medo. Eu acho que essa vivência, essa ambiência que eu tive na infância e na adolescência me deu isso, essa ousadia e ser como tá tatuado, no fear. Não tenho medo.
e não confio nesse medo que me protege. Não, eu sou disruptiva mesmo, intuitiva, eu sinto que dá para ir. O meu restaurante era um restaurante de extremo sucesso, porque eu abusava da comunicação, da gentileza e abusava de pratos afetivos, que ia conectar com a infância daquela pessoa que trabalha o dia inteiro no ar-condicionado, no escritório. Então, a hora que ela entrasse no meu restaurante era a hora mais feliz. Então, eu fazia uma experiência. Isso eu tô falando, gente, de 16 anos. Não tinha redes sociais. Então, a experiência era vivida no meu restaurante. Então, tinha bolinho de chuva na saída, eu ficava na porta recebendo, hoje tem rabada, era incrível. Eu lotava o restaurante, com simpatia, comunicação e comida afetiva. Só que um dia eu ouvi que ia abrir um shopping na esquina do meu restaurante. E eu não liguei. Olha só, segurança demais, autoconfiança demais, também, isso é diferente de não ter medo, tá? Isso também pode ser prejudicial. Quando você se sente numa zona muito confortável e acha que o game tá ganho, a chance de cair é muito alta, né? Então você tem que se importar, tá sempre atento. E eu fui nessa época, eu diria que um pouco soberba, porque meu restaurante fazia 450 refeições, era o mais disputado. E aí veio o boato que abriu um shopping na esquina e eu não me importei, porque eu tinha toda a afetividade, todas as pessoas do meu lado. E eu falei, eles vão abrir, eles vão visitar o McDonald's, mas vão continuar sendo os meus clientes. Primeiro dia de abertura do shopping, eu perdi 50% do meu faturamento do dia. Eu fiz 220 refeições. Eu falei, beleza, amanhã tá todo mundo de volta. No segundo dia foram 60%. E se você é comerciante, você deve saber do que eu estou falando. Não existe você fechar no vermelho. Comércio sempre você vende o almoço para pagar o jantar. Uma vez fechado no vermelho, você quebra. E assim foram 3 meses fechando no vermelho, quase quebrando. E eu tentei todas as opções possíveis, happy hour, convênio com empresa, tentei fazer eventos e nada fazia com que os meus clientes voltavam. E na época, se usava a rede social, para fazer social, né, gente, tem esse nome, não é à toa. Era só para você se conectar com as pessoas que você gosta, para arrumar um crush, para se conectar com seus melhores amigos de infância. E não tinha marcas ainda nas redes sociais. E nesse ano veio o Facebook Business, fanpage. E aí eu comecei a perceber um movimento de marcas entrando e eu entendi muito rápido também que as marcas estavam completamente perdidas. Porque eu, como usuária de redes sociais, eu não queria ser impactada por um banner, um flyer, né? Eu estava ali na rede social para me divertir e aquilo dava um corte quando vinha uma propaganda da C&A, assim, bem zoada. E aí eu entendi que as marcas, elas estavam levando para as redes sociais por falta de conhecimento, falta de experiência, porque era tudo muito novo, tudo que elas faziam na mídia impressa ou na TV. Aí elas encaravam as redes sociais como a hora da propaganda. Então os seus posts lá, o seu feed era interrompido por uma propaganda. Claro que não funcionava. E aí foi a grande sacada. Eu entendi que para eu conectar... Isso, gente, vocês vão falar, mas a Netflix faz isso. A Netflix não existia. Não tinha Netflix. Eu tive essa sacada de entender que para eu me conectar com o meu cliente, eu tinha que me relacionar nas redes sociais, que não poderia ser algo frio. Ainda mais meu restaurante, que chamava Dumas Cozinha Afetiva, né? E aí eu comecei a produzir fotos completamente afetivas, com uma posição para fazer as fotos diferenciada, porque a maioria fazia foto do prato assim, e eu entendia que a visão do seguidor é do prato de cima e não de lado ou tal. A visão que ele tem quando vai almoçar no meu restaurante é o prato assim. Ninguém fazia isso, parece tão óbvio, né? Agora todo mundo faz. E a forma que eu escrevia
era exatamente a forma que eu tratava os meus clientes. Então era o rango tá pronto, sabe? Ninguém fazia isso. Então humanização de marcas eu comecei muito antes de todas as outras. 2 anos depois, meu restaurante ficou saudável, Dani, inacreditável. Vários restaurantes da Vila Olímpia quebraram por conta do shopping. O meu ficou saudável, eu recuperei 100% do movimento com engajamento orgânico, sem investir R$1 em tráfego pago, só com posts afetivos e me relacionando e com a grande sacada que é a visão do seguidor. Eu não colocava o que eu queria, eu entendi o que o meu seguidor queria. 2 anos depois veio um cara lá no caixa e falou: quero comprar seu restaurante. Não estava à venda. Mas eu fiz exatamente o que o dono do Snapchat deveria ter feito para o Instagram, né? Porque se essa pessoa está interessada no meu negócio, não pode ser apegado aos negócios, viu, galera? Se essa pessoa estava interessada no meu negócio, sem que eu estivesse vendendo, é porque ele tinha bala. Se eu não vendesse, ele ia comprar o da esquina e eu ia passar por toda a situação de novo e eu não estava. Mas, afim, quando ele falou, quero comprar, eu falei, quero vender. Ele, quanto que é? Eu, tanto. Ele comprou. Uau! Vendi o restaurante 10 anos me dedicando. Eu só sabia fazer ceasa, ficar na porta falando que tinha rabado e bolinho de chuva e fazia a gestão de pessoas. Era só o que eu sabia fazer durante 10 anos. Vendi, fiz uma festa de despedida, porque eu era meio prefeita da Vila Olímpia, então conhecia todos os donos de restaurante. E nessa festa eu chorava copiosamente, porque eu estava feliz de ter vendido o restaurante bem, porém eu falei, e agora estou desempregada. Foi aí que nasceu o meu negócio hoje. Os donos de restaurante que estavam nessa festa, que me deram a coach, que é o meu escritório especialista em redes sociais. Eles falaram, por que você não faz o que você fez no seu restaurante no nosso? Dali eu saí com 8 contas, eu cobrava R$1.000, era muito dinheiro, gente. R$1.000 para cada conta, R$8.000 assim, sem empresa, sabe? Sabe, né? Fui pro quartinho de brincar do meu filho, dividi para ser um escritório, de um lado o quartinho de brincar dele, e comecei a produzir conteúdo. Eu fotografava, eu escrevia legenda, fazia relatório de métricas e dava um banho de loja nos restaurantes, porque eu entendia que eu precisava passar coisas boas nas redes sociais. Aí um restaurante com cardápio horrível, uniforme horrível, apresentação da comida horrível, não funcionava. E aí, meu nome, como era algo muito novo, não existia social media, gente, não existia curso de social media, não existia faculdade, não se falava, não tinha nada. E aí meu nome foi espalhando pelos donos de restaurante, aí eu comecei a cuidar de médicos, aí eu entendi que eu escrevia muito bem para pessoas também. Aí eu comecei a cuidar de atletas, e aí veio a minha primeira All In, viu? Que é a Cris Arcangeli, que colocou um anúncio falando que precisava de alguém para cuidar das redes, e eu respondi por direct. Então, galera, rede social é o jeito mais fácil de você se conectar com o seu ídolo, com as pessoas que você se inspira, admira, funciona. As pessoas olham direct. E a forma que eu respondi esse stories dela, tão disruptivo, e aí foi mais ainda meu nome espalhado, aí começaram as pessoas maiores. Cléo Pires, aí veio a Universal Music e eu lá na quebrada, mano. Eles não imaginavam. Pô, cuidando na quebrada, eu chupa-mundo, ó, quebrada. E aí veio Universal Music, veio Banda Eva, Jeito Moleque, e veio a Luísa Sonza, e a forma que eu gerenciei a carreira dela nas redes sociais no início, eu dei voz para ela, né? Ela entendeu que ela não era só a mulher do Whindersson. Entendi tudo agora. Entendi tudo agora. Foi esse início, eu fiquei com ela 4 Fez sentido essa anos. Transformação da Luísa agora, conhecendo você. Sim, e da Cléo também. A Cléo sempre foi uma mulher extraordinária, mas pouco explorada nas redes sociais. Então, eu não construo personagem, não construo. O que eu faço? Um raio-x
e extraio o que há de melhor nesse ser humano. E é isso que ele tem que levar para as redes sociais. Rede social não é Big Brother, não tem câmera 24 horas. Então você é responsável por todo o conteúdo que é levado para a rede social. Você precisa pensar, você precisa ter responsabilidade sobre o que você vai mostrar nas redes sociais. E isso não significa que você precisa ser um personagem. Todo mundo tem um lado muito bom, cara. Então a gente tem uma coisa muito séria para falar aqui. E eu quero que você traga isso, porque você ensina todo tipo de pessoa a se posicionar. Como que uma pessoa que hoje não fala bem, não desenvolveu habilidade de comunicação, ainda não está com o VSM lá na tampa, pode olhar para você e se inspirar e começar de fato a dar o all-in dela com o que ela tem? Exato. Fala pra galera. Então, a primeira coisa, não se comparar. Não se compara, porque isso é o maior bloqueio. Me colocar nessa posição, né, de fala bem, é bonita, gostosa, você já está se comparando. Como eu disse no começo, todo mundo tem um lado muito bom, cara. Todo mundo tem um charme. Todo mundo tem um jeitinho especial. E pela minha experiência de ser mentora, dar aula, eu entendo que a maioria das pessoas estão aptas a ir para as redes sociais e brilhar, desde que não se compare e entenda que o que ela sente, que é a trava de falar, de se comunicar, não é timidez, é medo do julgamento do outro. E é um julgamento do outro que nem é o do cliente, né? Não é nem do que vai pagar os boletos. É o medo do julgamento da mãe, da irmã, da prima, da amiga, né? Porque realmente a maioria das pessoas, elas puxam para baixo mesmo. A gente vive num mundo que é muito difícil uma pessoa levantar a outra. Por isso que eu brigo tanto por isso, eu brigo muito para que olhar para alguém, olhar o raio-x e falar: você é ótima, você é charmosa, você é inteligente. Eu busco qualidades, né? Então, primeira coisa, parar de se comparar, entender que o que você sente não é timidez, é medo de julgamento de pessoas que são irrelevantes, que não vão elevar. O que a pessoa, na sua opinião, pode fazer para quebrar esse medo? Treino, propriedade. Hoje eu falo sobre redes sociais, empoderamento feminino e empreendedorismo sem gaguejar. Por quê? Eu tenho propriedade e profundidade. Eu não vou falar sobre o mercado financeiro, lascou, eu não sei absolutamente nada. Eu não sei investir. Agora, redes sociais, empoderamento feminino e empreendedorismo, eu nasci trabalhando esses 3 pilares. Então, tendo propriedade sobre o seu negócio, sobre a sua imagem e sabendo quem é você, Dani, sabendo quem é você, ninguém é capaz de paralisar. Então agora eu vou te fazer um perguntório. Bora? 1 para 1 comigo. Qual a sua causa? Empoderar mulheres. Como que você pode comunicar isso emocionalmente agora? Cara, todos os dias eu acordo com esse propósito. Todos os dias eu dou o meu buenos dias, meus caros, para fazer a diferença na vida de mulheres. Eu sei a dor e o amor de ser mulher. Então hoje eu quero enriquecer as pessoas. Essa é a sua estratégia. Minha estratégia é enriquecer as pessoas e eu acredito muito no poder das redes sociais. A rede social não precisa ser algo superficial, fútil, apelativo. Existem outros caminhos muito relevantes. Eu acredito que eu salvo pessoas todos os dias com o meu buenos dias, com o meu lifestyle, mostrando a minha família e dando ferramentas para que elas ganhem o próprio dinheiro. Então, são escolhas. Ainda mais rede social, não é TV aberta que você liga lá e é impactado ou no máximo você troca de canal. Rede social, você precisa fazer boas escolhas. Se inspirar nas pessoas certas que vão estar de acordo com os seus valores, com o seu propósito. Eu amo redes sociais, tá tatuado aqui no meu braço. Tudo que eu tenho, o capacho da minha casa, a panela, a roda do meu carro, o meu perfume, tudo que eu tenho, eu devo ao Instagram.
Eu não tenho vergonha de falar isso, pelo contrário, eu tenho muito orgulho, porque minha trajetória nas redes sociais é uma trajetória limpa, né, de orgulho. Eu nunca precisei causar uma crise, pisar na cabeça de alguém para chegar onde eu cheguei. Pelo contrário, eu sou uma gestora de crise. Que lindo. É isso que eu faço nas redes sociais. Pessoal, não vou falar a minha visão ainda, eu quero ouvir a de vocês. A Kelly tá emocionada, eu tô vendo daqui. O que você aprendeu com a Adriana hoje? Eu aprendi que quando a gente tem força de vontade e realmente quer mudar o padrão, você consegue mudar. Independente de onde você nasça, cresça. Se você sabe onde você quer chegar, se você visualiza isso e está dentro de você, o merecimento vem junto com a gratidão e junto com a alegria. Eu me identifiquei muito porque o que eu percebi nela é o que eu tenho também, que independente de qualquer circunstância, eu sou maior do que aquilo. E eu posso sentar em cima disso, porque se veio, é maior do que eu já estava aqui antes. E aí ela vai buscar. Adriana, coloque-se em pé. Todos coloquem-se em pé, por favor. Aqui, a gente frisa muito um ponto que, para nós, é óbvio, mas para a maior parte das pessoas ainda não é. Nós somos programados pela nossa linguagem. E todo mundo aponta o dedo pra gente quando a gente faz coisa errada. Mas ninguém aponta quando a gente faz uma coisa boa. E pra você, a gente vai apontar o dedo aqui por uma coisa muito boa. Iba. Então vamos lá. 1, 2, 3, você